Videoaulas de Biologia e Ciências com Heber Pimenta. Hoje eu vou compartilhar com vocês falando sobre o filo dos nematódios, animais de extrema simplicidade com eficiente funcionalidade. Assim poderíamos definir os nemátodos. Eles são vermes filamentares com boca e ânus em extremidades opostas, ou seja, possuem tubo digestório completo, embora simples, sem ramificações. Ao contrário dos plateumintos, neles o alimento se desloca em um só sentido. Esse sistema de mão única garante maior eficiência do processo digestivo, pois existe especialização em diferentes regiões ao longo do tubo digestório, as quais, em sequência, captam alimento e ingerem por sucção, produzem enzimas digestivas, absorvem o alimento já digerido e finalmente eliminam os resíduos. Os nemátodos têm organização geral muito simples. Pode-se dizer que são reduzidos de uma parede corporal recoberta por uma cutícula protetora lisa, um epitélio e apenas uma camada de musculatura com fibras dispostas apenas longitudinalmente. Entre essa parede e o tubo digestório há uma cavidade geral, os pseudoceloma. Ele é preenchido por um líquido que facilita a distribuição de nutrientes solúveis e gás oxigênio para os tecidos, uma vez que não há sistema circulatório nem respiratório. Sistemática. As classificações mais antigas incluem como classes o filo Nematelmintes ou Askelmintes, vários pequenos grupos de animais pseudocelomatos, bastante diversificados, que atualmente distribuem filos independentes, como por exemplo os rotíferos. Os rotíferos são animais microscópicos, mas pluricelulares, na maioria marinhos, que poderiam ser confundidos com protozoários ciliados se não fosse o seu complexo sistema digestório, com boca circundada por uma coroa de cílios e estômago com peças móveis e trituradoras. Os nemátodos, antes uma grande classe de asquelmintos, também foram elevados à categoria de um novo filo. Os nemátodos podem ser microscópicos ou atingir metros de comprimento, como uma espécie que parasita as baleias, por exemplo. Eles vivem nos mais variados ambientes aquáticos e no solo, onde são milhares por metro quadrado, e se alimentam de pequenos organismos e resíduos. Muitas espécies são parasitas de plantas e atacam raízes, rizomas e até folhas, esburacando-as. Outras espécies parasitam diversos animais, inclusive insetos, molúsculos e vertebrados. A maioria das verminoses humanas é causada por nemátodos, desde os finíssimos e microscópicos ancilostomos até as grandes lombrigas, que chegam a medir 20 centímetros de comprimento.
e as filárias com espécies que passam de 1 metro, quer dizer, passam de 1 metro. Uau! Nesses parasitas, a capacidade reprodutora é incrível, pois há espécies que eliminam diariamente centenas de milhares de ovos, contaminando de forma inevitável os ambientes onde vivem seus hospedeiros, infectando-os com facilidade. O Ascaris é um dos vermes mais comuns. Ele apresenta um marcante dimorfismo sexual, pois machos e fêmeas são bem diferentes em tamanho e forma da cauda. Além disso, existem pequenas espículas copuladoras na região posterior dos machos, junto ao poro genital. Esses vermes adultos vivem livres no intestino humano e, em caso de infestação maciça, com dezenas de indivíduos causam graves problemas. Filo dos anelídeos. Os animais agrupados entre os anelídeos são, dentre os vermes, os únicos celomados e segmentados, com inúmeros segmentos iguais, bem visíveis externamente e separados internamente, por septos transversais e membranosos. A mesoderme forma epitélios que delimitam a cavidade celomática, ficando um deles junto ao intestino e outro à cauda muscular da parede corporal. As camadas de fibras musculares circular e longitudinal garantem eficientes ondas de contração, de estreitamento e alongamento do corpo cilíndrico, possibilitando um fácil deslocamento ao animal. Esse deslocamento é auxiliado pela ação de muitos filamentos flexíveis de quitina, as cerdas que ancoram a parte ventral do animal em movimento. O celoma, cheio de líquido, funciona como um esqueleto hidrostático, pois as concentrações da musculatura provocam nele pressões variáveis que distendem a parede corporal, tornando-a rígida e permitindo aos vermes não só o arrastamento, mas também a perfuração do solo e até a natação. Os anelídeos mais conhecidos são as minhocas, da classe Oligoquetos, onde que oligo é igual a pouco e caeta ou queta é igual a corda, que tem fileiras longitudinais de cerdas na região ventral do corpo. Elas vivem em terra úmida e há espécies aquáticas também. Os anelídeos da classe Poliqueta, onde poli é igual a muito e queta é igual a cerda, são marinhos e têm tufos de muitas cerdas agrupadas em extensões laterais do corpo. Os parapódios, que funcionam como remos para a natação. A terceira classe, a dos hirudíneos, é a menor, incluída das sanguessugas. É a menor e inclui todas as sanguessugas, que são parasitas externos e temporários de muitos vertebrados, pois sugam-lhe o sangue. Elas não têm cerdas e vivem em charcos, riachos e pântanos. A ocorrência de um sistema circulatório nos anelídeos. Muitas espécies de anelídeos atingiram boa espessura e comprimentos corporais. Isso, sem dúvida, foi possível graças à existência nesses animais de um eficiente sistema circulatório. Deixa eu acender a luz.
transportador de substâncias em solução. Por meio desse sistema, vários órgãos recebem oxigênio e alimentos e eliminam substâncias da excreção e gás carbônico. O sistema circulatório especial, esse sistema circulatório é especial, pois um circuito fechado de canais com vários pares de vasos contráteis ao redor da faringe, as contrações que fazem o bombeamento do sangue. Nesse sistema circulatório fechado, os órgãos são irrigados por uma rede contínua de capilares. Essa rede capilar também se estende sobre a epiderme, permitindo por difusão direta a troca dos gases respiratórios entre o sangue e o meio exterior.